As marcas da violência ficaram pela casa. A adolescente foi morta por 2 tiros, porque, segundo a polícia, a vítima de apenas 13 anos não aceitou retomar o relacionamento com o ex-companheiro, de 47 anos. O crime aconteceu na casa de uma amiga da adolescente, no bairro Tapera 3, em Campos dos Goytacazes, norte do Rio. De acordo com as investigações preliminares, a vítima mantinha um relacionamento com esse autor há mais de 1 ano e ela teria finalizado o relacionamento, mas ele não aceitava o término. Então, na tarde de hoje, ela foi à casa de uma amiga, ele foi atrás dela para tentar reatar, mas como ela não aceitou, ele efetuou 2 disparos contra ela. A gente está falando sobre estupro de vulnerável. A criança, o adolescente menor de 14 anos, ele não tem essa condições não tem condição nenhuma de fazer suas próprias escolhas. Então a gente fala de estupro de vulnerável, ou seja, por mais que os pais tenham consciência, dão esse consentimento, essa criança não é capaz de fazer suas próprias escolhas. Então, os adultos envolvidos nessa relação, seja os pais ou o próprio agressor, se não tivesse acontecido o feminicídio e posteriormente ele ter tirado a sua própria vida, esse adulto ia responder também por estupro. A polícia aguarda o resultado dos laudos necroscópicos para concluir as investigações. O caso chama a atenção pela brutalidade e também traz à tona uma realidade mais recorrente do que se imagina no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas, o país ocupa o 5º lugar no mundo em casamentos infantis, caracterizados como união formal ou informal, em que pelo menos uma das partes tenha menos de 18 anos. É inacreditável que os familiares, os vizinhos, os amigos, a sociedade não denuncie esses tipos de relacionamento de menores com uma pessoa maior, uma pessoa mais velha, né? Com mais de 18 anos. Inclusive, a emancipação no Brasil é permitida somente após os 18 anos, então, no caso, após os 16 anos. Então, no caso da família permitir que haja esse casamento, né, tem que ter mais de 16 anos e tem que ter uma autorização judicial. As mortes de mulheres apresentaram aumento no último dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública. No interior do Rio, lideram os casos de violência psicológica, que representa 34,2% dos registros, seguido por violência física, moral e sexual. Sobre a idade das vítimas, a maioria é na faixa entre 30 e 59 anos, em 55,9% dos crimes. Com relação ao local, 53,9% acontecem na própria casa. No total, foram 41.202 mulheres vítimas de violência no interior fluminense. A maior parte dessas mulheres que sofrem o feminicídio, elas não tinham tido coragem de denunciar, ou seja, não tinham medida protetiva. E seus filhos, menores de 18 anos, infelizmente, eles presenciavam esses crimes. Em Campos, uma mulher foi ameaçada e teve a casa danificada pelo próprio marido. O homem já tem passagem criminal por tentativa de homicídio. A vítima registrou o boletim de ocorrência na delegacia especializada no atendimento à mulher. Você pode ir na delegacia da mulher, você pode ir no CEAM. No caso de menores que estejam sofrendo violência, você pode buscar o conselho tutelar.